Bom, minha gente, deixa eu comentar com você alguns assuntos que estão na ordem do dia. Primeiro é o seguinte, vocês viram que a investigação da Polícia Federal agora em cima de Aécio Neves baseia-se na suspeita de que a JBS teria repassado para o ilustre senador e futuro deputado mineiro, ex-candidato à presidência da República, que disputou focinho com focinho a chegada na linha de vitória na eleição de 2014 com Dilma Rousseff. Nesta campanha de 2014, teria recebido da JBS 218 milhões de reais. 218 milhões de reais. Eu me lembro, durante a campanha, saíam as listas de doações feitas por empresas aos vários candidatos. Algumas coisas me chamavam muito a atenção, e de todo mundo. A primeira delas era que bancos, empreiteiras e outras empresas grandonas e tal davam dinheiro para a campanha de todos os candidatos, em proporções diferentes, né, em quantidades diferentes, dependendo um pouco da tendência de cada um deles naquele momento específico da doação em relação às pesquisas. Quem tinha ali uma chance maior levava mais, quem tinha uma chance um pouco menor levava um pouco menos e tal. E eu nunca consegui entender o que leva a empresa Barão e Filhos, por exemplo, a dar dinheiro do seu caixa, do seu lucro, dos seus sócios, dos seus acionistas, para dois candidatos que disputam o mesmo cargo com políticas distintas para o setor de interesse daquela mesma empresa. É óbvio que a explicação, isso é uma reflexão retórica, se é que pode se dizer. É claro que ele estava subornando simultaneamente todos os potenciais vitoriosos, fossem quais fossem as chances naquele momento. A troco de que um banco vai dar 70, 80, 90, 100 milhões de reais para uma candidatura. Você entra num banco para pedir 10 reais emprestado, tem que empenhar a tua casa, prometer, casar com a filha do encalhada do banqueiro, ou com o filho encalhado do banqueiro, ou você tem que prometer o dia entregar as cuecas e tal, para pegar 10 reais num banco. 10 reais num banco. Te cobram tudo dentro de um banco. Espirro, bom dia pro gerente, né, porta giratórios, tudo te cobram, o cheque, tudo. Olha, por gentileza, eu posso dar um telefonema aqui que eu recebi uma vez, meu celular descarregou, cobram. Então, aí dão milhões de reais para a candidatura A de direita e milhões de reais para a candidatura B de esquerda, o que evidentemente já é uma excrescência. A segunda excrescência que chamava muita atenção eram as cifras, eram bilhões somados, bilhões, é um negócio impressionante. O simples fato dessa imoralidade ter sido atacada com a reforma política, lá as restrições que fizeram, ainda que menores do que gostaríamos, proibindo doações de empresas para campanhas, à época quem criticou isso, agora o crime organizado vai tomar conta das eleições, os criminosos vão tomar conta. O que aconteceu? Nada. E fechou-se um duto que dava álibi para as empresas e políticos corruptos andarem de braços dados à luz do sol. Vejam que só para o Aécio Neves, essa investigação agora, de uma única empresa, fala em 128 milhões de reais. Em troca, segundo os investigadores, de favores para recuperação de créditos fiscais, dos quais a JBS se credenciava junto ao governo mineiro e ao governo federal, etc. e tal. Negócio escandaloso. 128 milhões de reais. Você imagina, isto é uma gota no oceano, tá certo? Das doações. É uma gota no oceano das relações promíscuas entre empresas doadoras, candidatos e futuros eleitos. Deputados, senadores, presidentes, o diabo a quatro, prefeitos. Esse duto, pelo menos, a gente fechou, a pressão popular fechou. Tem grana rolando em campanha e tal? Certamente tem. Tem político bandido andando por aí vendendo favores à empresa para receber dinheiro público? Tem, mas a coisa dificultou e o volume caiu. Foi um passo importante. Vamos ver agora como é que é. O que é bacana é que ontem Aécio Neves se pronunciou, parecia um estadista falando. Parecia o Gandhi pronunciando um libelo, né, de autodefesa, a voz empolada, é um absurdo, é uma empresa que está fazendo isso para se favorecer dos benefícios da delação premiada. O que a empresa está fazendo a gente sabe, a gente quer saber o que você fez, Aécio.
O que você fez? Gravações, primo pegando mala de grana com dinheiro vivo e tal. É isso que você tem que explicar. Tá bom, a empresa é calhorda, os empresários são os canalhas, cadeia neles, ok. E você, querido bem, 128 milhões de reais só neste casinho pequenininho. Outro assunto que tomou um desfecho favorável ontem, e eu digo favorável no caso da investigação do Aécio, porque ela está avançando, é bom para nós que ela avance. Outro caso que tomou um desfecho favorável ontem foi a tal escola sem partido. Há poucas semanas parecia que o Brasil acabaria se não aprovasse imediatamente a escola sem partidos. Um ministro da Educação, ou um nome que chegou a ser considerado para Ministério da Educação e que foi visto com grande simpatia pelo setor, foi implodido sob o argumento de que não era francamente favorável, engajado com o projeto Escola Sem Partido. Aí botaram lá um ministro que não é ministro da Educação, ou não seria ministro da Educação, se este projeto tivesse sido a bandeira hasteada para a sua administração. Ele deixaria de ser ministro da Educação, num país que tem milhares, milhões de analfabetos reais, milhões, muitos mais milhões de analfabetos funcionais, num país que está nas piores posições no ranking de avaliação de alunos, o país que, dentre os países pesquisados por uma ONG internacional, coloca o professor no pior patamar de reconhecimento social. Na sociedade brasileira, o professor brasileiro é o mais desvalorizado dentre todos os professores dos países pesquisados. Um país que precisa enfrentar a questão da educação imediatamente, já está atrasado um século nessa história ou mais, aliás, talvez até menos, porque a educação no Brasil, na área pública, já foi muito melhor do que é hoje, né? Então, um país que, se hoje a gente resolver enfrentar com políticas reais, inteligentes, com recursos e tudo mais, se houver uma decisão de Estado bem estruturada, organizada na área da segurança, a área da segurança vai mudar da água para o vinho, ou quase parecido com isso, num tempo visível, aí de 4, 5, 6 anos muda. Se você atacar o crime organizado, os recursos financeiros e tal, muda. No caso da corrupção, que é outro flagelo, se você fizer uma política incisiva de ataque à corrupção, muda, já mudou o perfil da corrupção no Brasil nos últimos 4 anos, está mudando, ainda é grande, mas está mudando. Se você mexer com a área de habitação popular, que é outro flagelo nosso, fizer um programa nacional de habitação popular para valer, o cenário da habitação popular no Brasil muda. Mas se você começar hoje a fazer uma política educacional de primeiro mundo, só muda a realidade daqui a uma geração. Não é algo que mude da noite para o dia ou em poucos anos. Portanto, a educação é o nosso maior desafio, é o nosso maior buraco, o mais profundo de todos e o mais difícil de resolver. E aí você discute a política de um ministério a partir de um reducionismo chamado escola sem partido. Ah, você é contra a escola? Não estou nem entrando no mérito. É como se você dissesse que o ministro tinha que ser comprometido prioritariamente em pintar as escolas de rosa. Você é contra a cor rosa? Não. Eu estou dizendo o seguinte, pintar a escola de rosa não é a questão central de um ministro da Educação, nem de uma política educacional. E ontem a comissão que tratava desse assunto em bate-bocas sucessivos, finalmente, por falta de quórum, falta de interesse, falta de tudo, fez o que deveria ter feito desde o início. Deixa isso para a próxima legislatura, deixa o novo Congresso discutir essa história, medir isso aí, dar a dosimetria desse troço, se isso vai ter peso maior ou menor e tal. E acho que a simples discussão em torno do tema da eventual ou flagrante politização da conduta dos professores em sala de aula já colocou o assunto no radar e certamente vai produzir consequências moderadoras nessa área, por si só. O debate puro e simples. O projeto em si nem vejo, nunca vi como algo de emergência e acho que a discussão que ele levantou por si só já vai produzir alguns efeitos compatíveis com o desejo de quem defendia e defende o projeto. Então, parabéns ao destino por ter jogado essa bobagem para o ano que vem. Esperemos aí que o novo Congresso fale o que tiver que falar. Para não dizer que ficamos sem notícias muito positivas, aliás, tem um outro detalhe importante, hein? Hoje os jornais estão noticiando
aquele caso do motorista do filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que foi levantado pelo COAF com movimentação de R$1.200.000, até agora não explicadas por ele. Eu não sei como é que esse cara ainda está em silêncio. Um assunto que está criando constrangimento para o presidente eleito, para a família do presidente eleito. Está estabelecendo aí um terreno de contradição, de suspeita explícita e contradição em relação ao discurso de combate à corrupção e tal, no núcleo familiar do presidente eleito. O cara ainda não veio a público, o motorista, para dizer, afinal de contas, que dinheiro era esse movimentado em sua conta bancária no ano de 2017, né? R$1.300.000, segundo o COAF. Agora, não fosse só este fato de extrema gravidade, e mais grave fica, quanto menos se deixa claro o que aconteceu, o COAF agora divulgou, o assunto veio a público ontem, de que outras figuras que assessoravam os deputados, ou ainda assessoram os deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o mandato ainda vigente do Flávio Bolsonaro, fizeram movimentos milionários em suas contas não explicados. Agora tem coisa do seguinte tipo, leio aqui na reportagem do Ítalo Nogueira na Folha, só para dar a tabela que a Folha publicou. Nas contas de funcionários do deputado André Ceciliano, do Partido dos Trabalhadores, outro grande arauto da moralidade pública, movimentaram R$49 milhões, Barão. R$49 milhões em contas de assessores do deputado André Ceciliano. 30 milhões nas contas de assessores do deputado Paulo Ramos, do PDT, o partido do Ciro Gomes. Márcio Pacheco, do PSC, teve assessores com movimentos de R$25 milhões. Aí vem Luiz Martins, PDT, 18 milhões, Dr. Deodato, do DEM, 16 milhões, Carlos Mink, do PSB, o Carlos Mink, R$16 milhões em contas de assessores do Carlos Mink. Coronel Jairo, do PSC, 10 milhões. Milton Miller, 7 milhões. Luiz Paulo, do PSDB, 7 milhões. Tio Carlos, conhece o tio Carlos? Não conhece o tio Carlos? Não. 4.300.000. E o Pedro Augusto, do MDB, conhece? Não conheço, não. O tio Carlos é de Solidariedade, mas o Pedro Augusto é do MDB, 4 milhões. Aí vem Atila Nunes, 2 milhões, Iranildo Campos, 2 milhões, Márcia Giovanni, 2 milhões, Jorge Pisciani, esse ladravaz está preso em casa, 1.800.000, Eliomar Coelho, 1.700.000, Flávio Bolsonaro, 1.300.000, Valdec Carneiro, 700.000, Benedito Alves, $500.000, Marcos Abrão, 300.000 e Wanderson Nogueira, 300.000. Vejam a dinheirama que circula na conta de assessores da Assembleia Legislativa do Rio, das quais, aliás, a do assessor do Jair Bolsonaro nem é a mais expressiva, embora tenha R$1.300.000. Mas o do André Ceciliano tem R$49 milhões. Que dinheiro é esse? Em conta de motorista, em conta de secretário, em conta de segurança. Então, esse caso do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, precisa ser esclarecido com urgência, porque ele remete, repito, a uma questão sensível, que é o núcleo da família presidencial, a uma contradição pavorosa, que é o discurso da família e do presidente eleito diante de algo que pode não ser coerente com esse discurso, é preciso ficar claro, e principalmente porque mostra algo que soa sistemático dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não é que você tem um caso isolado de 1.300.000, não. Você tem mais de uma dezena de casos, ou 2 dezenas de casos, com uma movimentação que chega aí, olha, a mais de R$100 milhões. O que é isso? Num ano só. O que é isso? E aí, minha gente, para não dizer que a gente vai ficar só reclamando da vida, a Conab ontem, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou que a próxima safra de grãos do Brasil poderá superar o recorde do período 2016-2017. As safras são sempre bianuais, né? Metade de um ano com a metade do outro, planta e colhe. Pode chegar a 238.400.000 toneladas em 2019. Isso é uma belíssima de uma notícia, porque o setor agro, né,
cresceu 12,5% em função da grande safra de 2016 e 2017, salvou o PIB brasileiro, ele respondeu por 70% do modestíssimo PIB de um ponto que cresceu em 2017. Imagina se o agronegócio não tivesse crescido, só ele respondeu por 70% do agro. E no ano que vem, colhendo a safra plantada este ano, talvez tenhamos, segundo a Conab, um novo recorde. Jamais o Brasil colheu tantos grãos quanto tende a colher em 2019, indicando que o setor terá um novo crescimento, dará um novo apoio à economia com recursos importantes de exportação e principalmente crescerá num período em que questões ambientais a ele relacionadas estarão em discussão. Eu acho que quanto mais consciente de sua riqueza, de o quanto a tecnologia e condutas modernas são favoráveis, não só à produção, mas também à comercialização em mercado global, cada vez mais exigente da origem ambiental daqueles produtos, quanto mais rico o setor agro for, mais condições e consciência ele terá em relação à questão ambiental. O setor agro rico será um setor agro mais consciente, deixando as franjas das más práticas cada vez mais isoladas. Eu acho que os caras que de fato que crescem cada vez mais disputando mercados lá fora, cada vez mais terão que entender que a questão ambiental é uma questão fundamental para os seus negócios. É positivo esse crescimento, além de todos os aspectos econômicos aqui dentro que a gente já sabe quais são. Vamos tocar o barquinho, Barão.